Terceiro dia de atividades do Focus Brasil Boston, um dia muito rico, muito importante, porque o assunto foi língua portuguesa. Veja como foi o painel aqui no Dante Alighieri, em Cambridge, que reuniu professores, educadores e pessoas que trabalham nas mais diversas áreas e segmentos, cuidando da promoção e do ensino da língua portuguesa aqui no estado de Massachusetts. O professor Everton Vargas da Costa foi, ao mesmo tempo, um dos coordenadores e palestrantes nesse painel de língua portuguesa do Focus Brasil Boston. Professor, por que um tema aparentemente tão etéreo, né, tão científico, tão acadêmico como o currículo deve ser importante para todos os que se interessam pela questão da língua portuguesa no exterior? Bom, primeiramente, muito obrigado ao Focus Brasil 2018 por ter nos dado essa oportunidade de conversa. Foi uma conversa bem produtiva. O tema do currículo sempre volta, ele está sempre nos rondando, porque quando nós nos encontramos professores de língua portuguesa, seja de língua estrangeira, adicional, língua de herança, como segunda língua, vem a questão da organização dos conhecimentos, da sequencialidade do ensino, das idades das crianças, dos adolescentes. Isso é um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça está sempre em pauta. Mesmo que a gente diga um currículo deve ser aberto, cada um deve ter o seu próprio currículo, de fato, a gente espera algum tipo de orientação, a gente quer voltar para algum lugar. Então, o que nós fizemos hoje foi trazer diferentes perspectivas, convidadas do Brasil, das universidades americanas que dão aula de português, das iniciativas comunitárias e das escolas públicas, né, mostrando diferentes perspectivas. Eu acho que nós chegamos a alguns acordos. Nós precisamos definir bases conceituais, nós precisamos sentar e estudar determinados pontos para sabermos que estamos falando no mesmo alinhamento, né, que estamos afinados em termos de instrumentos, e foi muito importante ouvir os relatos de experiências. E essa oportunidade de conversa é muito valiosa. Aqui em Boston é uma lição que eu aprendi. A comunidade valoriza oportunidades de conversa. E foi muito bom. Muito obrigado. A professora Adriana de Oliveira Lima foi uma das palestrantes do painel Língua Portuguesa do Focus Brasil Boston. Professora, que conclusão, que resumo a senhora faz da importância desse tipo de encontro, desse tipo de conversa? Eu achei muito interessante porque é como se fosse assim, uma junção, né, do que se está fazendo. Eu acho que estamos fazendo coisas soltas, né? Cada um em algum lugar, inclusive no Brasil e tudo, e é uma forma da gente pensar essas práticas de uma forma mais orgânica, né? Agora precisamos pular. Sair da conversa, desse encontro, isso aí começar a construir uma coisa realmente mais concreta, em termos de currículo para essa segunda língua. Uma das personagens mais conhecidas no âmbito da discussão da língua portuguesa nos Estados Unidos, a professora Gláucia Silva, foi presença também no painel de língua portuguesa aqui no Focus Brasil, em Boston. Gláucia, de tudo que se ouviu e se falou aqui, o que é que lhe pareceu assim, que chamou a sua atenção de uma forma distinta? Carlos, o que me chamou a atenção, mais do que o resto, é o que parece que precisa de mais atenção. A questão do currículo nas escolas públicas em Massachusetts, que está desconsiderando o currículo, não vem considerando as culturas que há em Massachusetts. Se está acontecendo isso com a nossa língua cultura, a nossa língua portuguesa e a nossa cultura brasileira, estará acontecendo com outras, né? Então, o que nós como brasileiros aqui precisamos é maneiras de tentar intervir junto aos conselhos educacionais, junto às prefeituras, junto ao próprio estado de Massachusetts, para que se comece a considerar as realidades culturais das populações do estado, para que esses currículos, então, comecem a incorporar essas realidades e deixarem de ignorar tudo que essas crianças trazem, porque ao fazer isso, ao ignorar tudo que elas trazem, eles, de alguma maneira, excluem parte, se não completamente, essas crianças. Então, sim, hoje me chamou a atenção esse trabalho necessário.
Um dos momentos que chamou mais atenção durante o painel Língua Portuguesa aqui no Focus Brasil Boston foi quando se falou em transgressão. E a professora Adriana Fernandes foi quem puxou esse barco. A transgressão é um tema mais em dia do que nunca, não é, Adriana? É verdade. Então, quando a gente fala quem somos nós, somos transgressores, estamos aqui driblando o trabalho. Estamos aqui para discutir, estamos em salas de aula com currículos às vezes engessados, mas podemos transgredir em nome, né, de que a educação de qualidade esteja acessível a todas as crianças e jovens. Então, sim, somos transgressores com muito prazer e com muita honra. A professora Josefa Silva atua na escola Woodrow Wilson em Framingham, uma das cidades dos Estados Unidos com maior população de brasileiros. E ela lida exatamente com a turminha que está no meio termo, os filhos de brasileiros que vieram do Brasil ou que nasceram aqui nos Estados Unidos e vivem esse conflito com os dois idiomas. Como é esse desafio, professora? É um desafio bem difícil porque nós temos que adaptar o currículo americano, os standards de Massachusetts, com a realidade das nossas crianças. Temos que encontrar sempre um meio termo com a realidade cultural e a realidade linguística delas. Elas têm que aprender a língua portuguesa como língua de herança, aprender as habilidades de língua portuguesa, mas depois essas habilidades terão que ser transferidas para o inglês, para uma outra língua. Então é bem difícil, mas nós estamos fazendo o melhor para conseguir. Tem que ser também, vou estender sua pergunta, sua entrevista a perguntar mais uma coisa. Tem que ter muito de psicóloga também, né? Muito de psicóloga para lidar com as crianças, com os pais. Quando eles vêm para cá, são newcomers, acabam de chegar no país, tem um choque cultural muito grande e é preciso compreendê-los e ajudá-los na adaptação à nova realidade, à nova cultura, ao novo país. A professora Michele Lima veio ao painel Língua Portuguesa do Focus Brasil Boston para falar especificamente da experiência que ela tem com uma escola que ela criou há 4 anos, voltada exclusivamente para crianças e adolescentes e que tem sido vista como um laboratório. Como é que é isso? Tem sido uma experiência bastante desafiadora, né, de construir um currículo, de construir uma experiência de ensino de aprendizagem para crianças do português como língua de herança, trabalhando com a comunidade de Woburn. Mas tem sido bastante enriquecedora e o Focus Brasil trouxe esse painel que vai nos enriquecer mais, várias conexões que nós estamos fazendo para trabalharmos juntos e fazermos o ensino de português como língua de herança crescer aqui na região de Massachusetts. Pode parecer estranho que uma pessoa que é muito mais ligada à arte e cultura tenha sido aquela que coordenou e juntou as pessoas da luta da língua portuguesa para fazer um painel que me parece muito bem sucedido. Regiane de Muzes, por que você detectou que a língua portuguesa e a luta pela promoção do nosso idioma seria uma plataforma ideal para falar de arte e cultura? Olha, é um lugar comum que todo mundo que constrói um currículo de português como língua de herança quer inserir a música, quer inserir a arte em geral, mas a música principalmente, ela é usada como um meio. E eu, formada em música, sempre estudei a música como um fim. E ao mesmo tempo eu cheguei aqui com os meus filhos crianças e eu queria alfabetizá-los em português. E fui, cabeça antiquada, procurar metodologias. E aí as pessoas, meus mestres, alguns aqui que foram me orientar, falaram, não, você está com a faca e o queijo na mão, usa a arte. Então foi aí que eu renasceu o Praticutucá, que já existia no Brasil. Mas volto àquele questionamento que eu coloquei aqui. Até onde os professores que estão ensinando português estão ensinando a arte pela arte? Não estão ensinando a arte para alguma outra coisa. Por exemplo, a música de começar a aula, a música de terminar a aula, ou o teatro para ensinar boas maneiras, ou a literatura para ensinar alguma coisa, sendo que não precisa. A arte já está lá, pronta, posta, ela tem um porquê, ela tem um existir, ela tem um devir que já é muito rico e o professor precisa saber para saber explorar ela com essa riqueza. Então é isso que a gente está tentando provocar, que cutucar.